Grande Rodrigo Pinheiro, meu amigo, tudo bem? Nosso convidado já entrou aqui. Vamos lá. Hoje estou com um cenário especial aqui para o nosso palestrante. Fala, E meu aí, amigo. tudo bom, Marcelo? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe hoje, Rodrigo, que esse cenário aqui que foi em sua homenagem, né? É inédito nas quartas processuais. Eu vim para o estúdio aqui do meu pai, eu falei, sei que você é um fã da música, toca, um baterista de primeira. Eu falei, não, vou fazer de lá para até as energias fluírem melhor. Cara, te agradeço demais por essa homenagem. Eu acho assim, teu pai é um cara conhecidíssimo da música, é um cara. é, aliás, a MPB quase toda passou por ele. Então é um cara, não só MPB, né? Como vários estilos musicais ele produziu, ele fez muita coisa legal. Então isso aí é uma Disney. O cara olhar para isso aí, essa. Um dia, quando eu estiver no Rio de Janeiro, eu vou visitar você para Pô, conhecer já está essa. convidado, a gente vai tomar uma cervejinha aqui dentro. Ô Será um Rodrigão, grande primeiramente, prazer, cara, amigo. obrigado, tá? Obrigado por você ter aceitado o convite da ESA. Eu acho que a gente nunca tinha tido oportunidade de ter uma live ou uma palestra no mesmo painel. A gente teve em eventos já juntos, mas nunca efetivamente dialogando e podendo trocar ideia. Eu sou muito fã do seu trabalho. Acompanhe seu canal no Instagram. Aliás, pessoal, quem não segue o professor Rodrigo, siga no canal do Instagram e outras mídias sociais também, sempre com decisões, com casos, enfim, interessantes, matérias polêmicas para a gente debater. Rodrigo, eu talvez também nunca tenha te falado isso. Eu gosto muito daquele seu livro de condições da ação, né? Que lá dos idos de 2000, acho, né? Esse- 2000 e alguma coisa. Tem um É, livro também que você coordena bastante, pelo menos assim, os alunos falam bastante, que é o Código de Processo Civil para Concurso, né? Salvo engano, isso. já tem a edição de 2021, né? Cara, já tem a edição 2021, a gente já passou aí tá na 10ª edição. Eu comecei fazendo ele, eu e o Daniel Assunção Neves, e aí depois aí saiu o Daniel, entrou o Maurício Cunha, duas figuras Aham. sensacionais. E aí a gente está aí com esse CPC, eu e o Maurício Cunha. E em relação a condições da ação ele tem uma história curiosa que é o seguinte, ele seria interesse de agir. O título era esse, interesse de agir. Aí eu fui para Espanha e pô, eu tinha 20 e poucos anos, tal, e eu tinha defendido meu mestrado sobre isso. Aí eu fui à Espanha, tal, conheci o Luiz Flávio Gomes, lá na Casa do Brasil, ele estava fazendo doutorado. E aí o Luiz Flávio olhou e disse, você não fala sobre as outras condições da ação? Eu disse, falo. Então ele disse, põe assim, ó, condições da ação, enfoque sobre o interesse de agir. E aí virou esse título aí, acabou fazendo sucesso, tal, esse título Muito legal. das condições da ação. Obrigado, obrigado mesmo, cara, pela... Ó, Rodrigão, aqui a gente tem uma liturgia mínima, né? Eu faço uma apresentação rápida, aí te dou a palavra para só considerações iniciais, boto aqui o tema, o fixo o tema na tela e depois começo. Já selecionei aqui vários questionamentos para a gente poder trocar uma ideia sobre a ação rescisória, beleza? Claro, Então, beleza. pessoal, para quem não conhece o professor Rodrigo, ele é doutor pela PUC de São Paulo, professor da Mackenzie, da FMU e do SESC, né? Na verdade, ele é muito mais do que isso, mas assim, a gente tem que aqui otimizar o tempo. Então, eu hoje mesmo de manhã entrei no seu Lattes, fiquei impressionado com a quantidade de trabalhos publicados, enfim, toda a questão da docência, bancas, orientação. Então, realmente é um currículo bastante invejável. Parabéns pelo seu trabalho aí ao longo dessas décadas, Rodrigo. Mas, enfim, Rodrigo, Obrigado. vou anotar o tema aqui, está contigo para considerações iniciais. Maravilha, meu amigo. Primeiro, antes de mais nada, do prazer, da alegria de estar falando com você. Você é um cara muito bacana. E é interessante, para todo mundo que eu falo assim, vou fazer uma live com o Marcelo. Cara, isso é assim, é uma unanimidade. Ele é muito legal, ele é um cara sensacional e tal, não sei o que lá. Então, antes de mais nada, é uma alegria muito grande estar fazendo uma live com você. Você é um cara de uma produção legal, é um cara que está fazendo um trabalho aí muito legal na ESA. Essas lives mostram isso, inclusive. Então, muito feliz de estar aqui com você. Obrigado por suas palavras aí. Obrigado, Rodrigo. E em relação ao tema, eu acho que a rescisória é um tema.
extremamente interessante, com muitos aspectos, vários que o CPC de 2015 acabou trazendo para dentro da rescisória, e muitas vezes até involuntariamente, veja bem, não é que tem um artigo lá no capítulo da rescisória falando daquilo, mas acaba refletindo sobre, por exemplo, o CPC de 2015 diz que a resolução da questão prejudicial na fundamentação pode fazer coisa julgada. Ora, na hora que ele diz isso, reflete na rescisória. Por quê? Porque hoje você pode ter rescisória sobre fundamentação, né? Algo que você não pensava antes, porque a rescisória era só sobre o dispositivo, a ideia seria atacar o dispositivo. Então, acaba refletindo, uma série de coisas do Código refletiram na rescisória. A questão do precedente judicial vinculante, que a gente vai debater aqui, né? Quer dizer, cabe rescisória por violação a precedente vinculante, por má aplicação do precedente vinculante, e assim por diante. Um precedente que não é vinculante. Então, são muitos reflexos sobre a rescisória, né? E é um tema que, ao mesmo tempo, com muitas coisas teóricas e muitas coisas práticas, assim, que suscitam no advogado aquela dúvida assim, e aí, o que eu faço aqui nesse caso? Né? Qual é o caminho aqui? Eu posso, eu não posso? O cara morre de medo porque ele sabe que tem um depósito de 5% ali, se ele faz aquele depósito dar errado, a coisa por unanimidade, ele está frito, então ele tem uma dúvida em relação a isso muito concreta. Então, e o próprio endereçamento, né? Para quem que eu vou endereçar essa ação rescisória, né? Se é para a Câmara, se é para a STJ. Esse já suscita, só por aí a pessoa já fica naquela ansiedade, naquela dúvida. Agora, Rodrigão, vamos lá. Estou vendo aqui vários alunos já, pessoal entrando. Vamos começar do início, né? Vamos assim. O que pode ser objeto da ação rescisória? O que pode ser rescindido? Né? O código anterior falava sentença, agora fala decisão. Queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente. Vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente pontuar essas coisas para depois a gente entrar em alguma polêmica, porque é interessante. Às vezes o pessoal quer falar de direito assim, já vai direto na polêmica e tal, aí o sujeito diz, peraí, deixa eu me situar, que eu estou mais perdido que cachorro caído de mudança. Então, deixa eu me situar primeiro para depois polemizar. Então, o que acontece? A rescisória, ela está prevista no 966 do CPC, entre outros dispositivos, mas em especial no 966. O 966 do CPC, ele diz o seguinte, a decisão de mérito transitada em julgado, né, pode ser rescindida quando? Então, observe, o que pode ser objeto de uma rescisória? Uma decisão de mérito transitada em julgado. Né, esse é o primeiro, claro, vai ter exceção, vai ter coisa que a gente vai comentar aqui, mas a primeira coisa é o que está no caput do 966. A decisão de mérito transitado e julgado. E aí, quando a gente fala decisão de mérito transitado e julgado, a gente pode aí cindir essas coisas. Decisão, mérito e trânsito em julgado. Né? Então, primeiro, decisão. O código não está falando sentença, está falando decisão. Pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma sentença, pode ser uma decisão monocrática, pode ser um acórdão. É qualquer decisão. Ele não falou necessariamente sentença. Aliás, essa, de certa maneira, era uma interpretação também na vigência do CPC passado, embora o Código passado falasse sentença. Né? Mérito. Mérito a gente está falando aqui, basicamente, o que é? As decisões do 487 do CPC, com alguma polêmica sobre aquelas homologatórias, mas, fundamentalmente, o que está no 487. Então, julgamento do pedido, né? A gente está falando aqui de prescrição, decadência, assim por diante. Mérito. E transitado em julgado, o Código está falando basicamente aqui coisa julgada material. Então houve uma coisa julgada material. Né? Não é que somente dentro daquele processo ali eu não posso mais impugnar. Né? Eu também não posso mais rever aquela decisão em outros processos. Em teoria, ela não pode ser revista em outros processos. Então, eu tenho que ter uma decisão de mérito transitada em julgado. Esse é o objeto da rescisória. Né? Agora, quando cabe em cada situação, aí os incisos vão dizer quando é que cabe em cada situação. Mas a primeira coisa é, o que eu posso rescindir? O que pode ser objeto de uma ação rescisória? Uma decisão de mérito transitada em julgado. Aí a gente vai ter algumas polêmicas, e aí a gente pode comentar. Não, e com esse seu comentário, né, a gente já
já quebra um paradigma em relação ao código anterior, que é o cabimento de uma rescisória contra uma decisão interlocutória, né? Algo que se discutia muito, mas agora parece não haver mais nenhuma dúvida, né? E outro problema que a gente vai falar mais à frente é justamente de uma rescisória de decisão interlocutória de mérito, quando é que flui o prazo para eu entrar com essa rescisória? Sim, Né? Se é desse sim, capítulo claro, ou essa decisão final. Mas vamos deixar claro. isso um pouquinho mais para frente. Eu queria tocar agora num ponto, Rodrigo, que esse assim, é aquele de deixar o cabelo em pé, né? Eu preciso, assim, esgotar os recursos para entrar com a ação rescisória? Como é que é a polêmica hoje? Como é que está a jurisprudência hoje? Qual que é o entendimento que prevalece? Então, você sabe que outro dia um advogado me ligou perguntando isso. Ligou e disse assim, cara, mas eu estou aqui com um problema que é o seguinte. Claramente cabe rescisória. É uma das hipóteses dos incisos do 966 e tal, no caso era o inciso 5, mas claramente cabe rescisória. Porém, eu não fiz o recurso especial. Eu não interpus o recurso especial e deixei transitar em julgado sem ter feito o recurso especial. E agora? O que eu faço? Quer dizer, eu não esgotei os recursos. E eu disse, faz o seguinte, abre aí, põe assim, súmula 514 do STF. Então, a súmula 514 do STF diz claramente que você não precisa ter o esgotamento dos recursos. Na verdade, você não precisa nem recorrer. Você precisa ter o trânsito em julgado. Se sair uma sentença e você não apelar, pode caber rescisória. Não existe, ela não é... E aí é uma coisa que é interessante. Às vezes a gente faz um parâmetro rescisória versus recurso especial e extraordinário. E a gente quer colocar dentro da rescisória os requisitos do especial e do extraordinário. Então a gente quer colocar lá um pré-questionamento que não existe. A gente quer colocar o esgotamento das vias recursais ordinárias, que é esse o caso, que também não existe. Então, não existe essa necessidade. O que existe é a necessidade da coisa julgada. Então, havendo a coisa julgada, seja porque você não recorreu, seja porque você esgotou todos os recursos, você pode promover a rescisória. Não há um impedimento à propósito da rescisória. Teve um outro advogado que me consultou num caso que foi o seguinte, o advogado não embargou de declaração. Não embargou de declaração sobre um ponto. Na verdade, era um ponto que havia um erro de fato. E ele achava que tinha que embargar a declaração pelo erro de fato, que já é uma discussão outra. Mas ele não fez isso. Aliás, minto, ele embargou. Só que ele embargou, mas ele não juntou a procuração. Ele não juntou a procuração. Aí deram um prazo para ele juntar e o energúmeno não juntou a procuração. Resultado, o desembargador ainda fez, aplicou o 932, parágrafo único, mas ele não fez. E aí ele disse, pô, e agora? Eu posso usar a rescisória? Claro que pode. Claro que pode. Né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é interessante do ponto de vista prático, das pessoas entenderem que não é recurso especial, não é recurso extraordinário. Você sabe, Né? Rodrigo, que uma vez eu estava sustentando aqui no Tribunal do Rio, na sessão civil, né, uma rescisória, e aí o advogado da outra parte gastou uns 7 minutos da sustentação justamente falando isso, que eu não havia interposto. Na verdade, a gente herdou o caso, né? Aquele caso que chega já com o trânsito julgado e você tem que tirar a leite de pedra. Em geral aí, assim. Aí a gente estudou o caso lá, viu que cabia rescisória, lá no inciso 5º, entramos com a ação, e aí na sustentação oral o advogado da outra parte ficou assim, 7 minutos falando, não cabe porque não entrou com réspito, excelência, deixou transitar e tal. Aí eu subi e falei, olha, excelência, na verdade eu não vou me alongar nesse ponto aqui, eu só vou invocar a súmula 514, enunciado da súmula 514, não há necessidade de esgotamento de recursos, bola para frente, vida que segue. Então esse realmente é um erro comum, né? Assim, que se tem uma percepção errada no sentido de ter que esgotar, às vezes até não esgotar, melhora a sua situação, porque impede que a decisão que estava ruim seja de algum modo, né, melhorada. Exato. É fato. Agora, Rodrigão, um outro ponto é o seguinte, esse é bastante polêmico também. Lá no 966, né, tem o parágrafo 2º, que é uma das exceções que permite rescisória quando a decisão não é de mérito. Né? E aí lá tem duas opções, né? Quando pedir a propositura da ação e quando
salvo engano, quando tiver uma decisão no recurso que impeça o prosseguimento, né? Algo do tipo. Isso. Queria que você analisasse isso um pouco para a gente, por favor. Vamos lá. Se a gente voltar para o caput diz decisão de mérito transitada em julgado. Então você precisaria ter uma decisão de mérito. Ocorre que o parágrafo 2º do 966 excepciona isso, ao dizer o seguinte, que admite-se a rescisória contra a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a propositura de nova ação ou a admissibilidade do recurso correspondente. Então são duas situações. A primeira, imagine que você tem uma decisão sem resolução do mérito. Uma decisão processual, né? Eu brinco quando eu dou aula sobre isso, porque eu digo o seguinte, fala-se decisão de mérito, decisão processual, decisão de mérito, principalmente sentença processual, sentença de mérito, né? E aí tem gente, os mais antigos gostam de usar sentença terminativa e sentença definitiva. E eu digo que falar terminativa e definitiva hoje em dia é como você chamar alguém de pequena ou broto. Vamos sair broto, né? Pequena. É o terminativo e o definitiva, né? Pô, ninguém usa mais um negócio desse. O cara que usa um treco desse, ele está fora do mercado desde a década de 70, mais ou menos, né? Então, o que acontece? Você tem uma decisão aí sem resolução do mérito, processual, ocorre que... E aí, todo mundo sabe que decisão sem resolução do mérito gera apenas coisa julgada formal. Não gera coisa julgada material. E, em geral, quando se gera coisa julgada formal, isso não impede, quando gera apenas coisa julgada formal, né, quando não gera coisa julgada material, isso, em geral, não impede a propositura de nova ação. Então, por exemplo, uma desistência da ação. Eu tenho uma desistência da ação, o juiz homologou, o réu concordou, o juiz homologou, decisão sem resolução do mérito. Não impede que eu promova novamente a ação. Muito bem. A questão está em que, muitas vezes, você tem decisões sem resolução do mérito que impedem a propositura de nova ação. Para dar um exemplo de uma situação que não acontece. E aí depois eu vou dar as situações que acontecem. Uma que não acontece é a perempção. A perempção é uma figura, convenhamos, né, que o código prevê, mas, assim, você nunca viu na vida. Porque perempção é o seguinte, o sujeito abandona a causa por 3 vezes. E depois de abandonar a causa por 3 vezes, então você tem um abandono da causa pelo autor por 3 vezes. Promove a ação, deixa o processo parado por mais de 30 dias, sem promover os atos ou diligências que lhe competiam, o juiz dá prazo, a pessoa não corrige e tal, não fala nada, extinção, abandono. 3 vezes perempção. Aí o sujeito não pode mais exercer o direito de ação. É uma decisão sem resolução do mérito, beleza, mas não dá para promover de novo a ação. Então, evidentemente que num caso como esse poderia caber uma rescisória, porque impede a propositura de nova ação. Mas como perempção não acontece, vamos esquecer a perempção. Agora, veja, se você for, por exemplo, para o 486, parágrafo 1º, você vai ver uma série de situações. O 486, parágrafo 1º, ele diz assim, no caso de extinção por litispendência, e nos casos dos incisos 1, 4, 6, 7 do 485, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou a sentença sem resolução do mérito. Então, o que são esses incisos? Indeferimento da inicial, falta de pressuposto processual, falta de legitimidade ou de interesse, acolhimento da alegação de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecesse a competência. Então, nesses casos todos, você tem uma decisão sem resolução do mérito. Em teoria, seria coisa julgada formal apenas, mas não é possível repropor a ação. Você só pode promover novamente a ação se corrigir o vício. E veja, se é para corrigir o vício, muitas vezes já não é a mesma ação, é outra. É outra. Sem contar que há casos que nem é possível corrigir o vício. Por exemplo, imagine que eu promovo uma ação contra você e que o juiz diga que eu sou parte ilegítima.
Não há como corrigir esse vício. Como é que eu vou corrigir isso? A minha ilegitimidade. Não é? Porque eu não tenho como promover de novo essa ação corrigindo esse vício. Se ainda fosse uma coisinha assim, do tipo, besteirinha, aquela coisa, o cara pôs assim, era uma criança representada pela mãe, aí o cara põe a mãe no nome primeiro, e nesse ato representando a criança, digamos. Aí o juiz dá um prazo ali, ó, corrija aí, sob pena de ilegitimidade. Não devia nem perder tempo com isso. Isso é uma besteira como essa, mas quando não é, o juiz, você é parte ilegítima. Não tem o que corrigir. Então, é uma decisão sem resolução do mérito, mas, ao mesmo tempo, pode caber rescisória sim. Outra situação é a do recurso. Você pega o caso do recurso. O recurso, muitas vezes, é um recurso contra uma decisão de mérito. Ao meu ver, o código aqui, ele está falando de recurso contra qualquer decisão de mérito. A decisão do recurso não é meritória. A decisão do recurso é de inadmissibilidade. O recurso está sendo inadmitido. Falta de algum pressuposto recursal. Mas é uma decisão que está impugnando, o recurso está impugnando uma decisão de mérito. Qualquer decisão de mérito. E aí, quando o recurso é inadmitido, ele estava impugnando uma decisão de mérito e ele é inadmitido, cabe rescisória. Por exemplo, imagine que ele foi inadmitido por intempestividade. Ocorre que não havia intempestividade. Não era um caso de intempestividade. Era um caso que o desembargador contou errado, não percebeu uma situação, não percebeu um feriado nacional, por exemplo, existente e tal. Então, não vou nem colocar o local aqui, porque aquela história do STJ, do feriado local, meu amigo, aquilo é uma série do Netflix, né? Não, e eles estão fatiando, né? Parece episódio mesmo. Por episódios. Primeiro, vamos falar da segunda-feira de carnaval. Aí agora, vamos falar de Corpus Christi. Depois vamos falar, porra, existe essa necessidade. Mas enfim. Então o desembargador não percebeu isso, tal, inadmitiu o recurso. Veja, decisão de inadmissibilidade não é uma decisão de mérito. Quanto ao recurso, ao mérito recursal, não é uma decisão de mérito. No entanto, pode caber rescisória. Né? Então é interessante você observar isso, como esse parágrafo aí, ele traz aí inovações realmente interessantes. Um problema de custas também, né, Rodrigo? Esse recurso Sim. eventualmente não é conhecido. Aí, exatamente. Você pode ter uma série de... Nessa história toda, também aí vamos lá. Como o código deixou dessa forma, tem também muitas discussões paralelas, do tipo... se você tem a possibilidade de uma decisão sem resolução do mérito gerar rescisória, então você poderia estar discutindo uma série de coisas. Por exemplo, uma litigância de má-fé, será que cabe rescisória? Uma multa por litigância de má-fé? Não sei e tal. A decisão da jurisdição voluntária, que muita gente não sabe se é de mérito ou se não é de mérito, poderia caber rescisória? A decisão da execução, que muita gente não sabe se é de mérito ou não é de mérito, pode caber rescisória? Aí você começa a questionar uma série de situações que, eventualmente, eu acho assim, eu também não dou uma abrangência tão grande a esse 966, parágrafo 2º, para alcançar outras situações. É que no caso específico da jurisdição voluntária, eu acho que pode ter decisão de mérito. No caso específico da execução, pode ter, conforme o conteúdo, ao meu ver, pode ter uma decisão de mérito, como prescrição e outras situações. Então, eu acho que pode acontecer eventualmente. Né? Um acolhimento de uma exceção de pré-executividade, por exemplo, sobre pagamento, ora, por que não poderia ter aí uma rescisória? Então, eu acho que nesse caso podem ter. Mas não porque é decisão sem resolução do mérito. Não é qualquer decisão que seja sem resolução do mérito que vai dar ensejo à rescisória. Né? O parágrafo 2º, pelo menos, não disse isso. Concordo. Não foi esse sentido. Concordo. Agora, vamos falar de um tema que também é bastante controvertido, que é a estabilização da tutela antecipada antecedente. Né? A gente brinca em aula, né, que hoje a gente convive com 3 CPCs, né? Que é o que foi aprovado, né, o do STJ e o nosso, que a gente gostaria que fosse. Isso. E a gente lê muito, a gente vê entendimento para tudo quanto é lado. Então, lembrei até do ministro Barroso, uma vez falou que no direito não tem certo, não tem errado. Tem se a tese para em pé ou não para em pé, e um dia
talvez vire, né? Mas vamos lá, na estabilização de tutela antecipada antecedente, né, o Código fala expressamente, né, que não faz coisa julgada, né? Acho que parcela minoritária defende que caberia uma rescisória, embora o Código fale que seria uma ação, né, para desconstituir no prazo de 2 anos. Como é que você enxerga essa polêmica? Então, o Código prevê essa figura da tutela de urgência antecedente, né? Que seria aquela tutela em que você requer a tutela de urgência antes do pedido principal. Então eu digo assim, aquela situação da urgência é tão grande, mas tão grande, que não dá tempo de fazer aquela petição, mamãe passou talquinho, aquela petição com todos os requisitos do 319 e tal, não dá tempo de fazer aquilo, né? Porque a urgência é muito grande. Aliás, teve um caso bastante interessante que foi o daquela tragédia de Brumadinho, não a tragédia em si, mas o caso jurídico, porque o Estado de Minas Gerais requereu contra a Vale uma tutela antecipada antecedente. E ela foi parcialmente concedida, detalhe, foi requerida às 8h30 da noite, no plantão judiciário, foi deferida às 10h15 da noite. Então, quando se trata de tutela antecipada antecedente, o que o Código diz? Não havendo, o juiz concedeu, não havendo interposição de recurso, a tutela se estabiliza, o processo é extinto. Né? Então, isso está lá no 304 do CPC. Não vamos entrar nem na polêmica aqui, né, Rodrigo? Se é recurso, se é contestação, isso. se é embargo. Não vamos... Que já é uma outra live. É um spin-off. A gente já faz aqui a outra live para discutir isso. Né? E aí, o Código diz o seguinte, tudo bem, extingue o processo e tal, que aliás também outra polêmica é se com ou sem resolução do mérito, mas enfim, extingue o processo e o Código diz assim, olha, agora, amigão, se você quiser rever, reformar ou invalidar aquela decisão, promova uma ação revisional. Né? Então, imagina, você pede aí a transferência de uma universidade para outra, para uma pública, por exemplo, é indeferido, você faz um pedido de tutela antecipada antecedente, o juiz concede, a universidade não recorre, estabiliza, extingue o processo. Você pede para fazer uma cirurgia, plano de saúde não autoriza, você pede uma tutela antecipada antecedente, concede, o plano de saúde não recorre, estabiliza e extingue o processo. A história é essa. E aí, o que acontece? Ou a universidade, ou o plano de saúde, se quiser, tem 2 anos para promover uma ação revisional. No mesmo juízo, né? Agora, o Código diz o seguinte, 2 anos para promover a revisional. E o Código diz, não é coisa julgada. Estabilização não é coisa julgada. Então, primeira coisa, dentro desses 2 anos, ninguém vai promover rescisória. Vai promover revisional. Não é coisa julgada e cabe revisional, que é muito mais ampla do que a rescisória. Agora, a grande polêmica está no após os 2 anos. Passado o prazo de 2 anos da revisional, haveria coisa julgada? Passado o prazo de 2 anos da revisional, caberia rescisória? E aí, de fato, é uma grande polêmica. Pessoalmente, inclusive no início, eu disse, mas o Código está alterando a ideia do que é coisa julgada aqui, tá? Não é coisa julgada. Com todo respeito hoje a quem não é. Por diversas razões, uma delas é que a coisa julgada se dá sobre o elemento declaratório, sobre o direito. Existência ou não do direito. Não sobre efeitos práticos que decorrem da sentença de mérito. Adiantamento de efeitos práticos da sentença de mérito. Então, para não alongar muito, eu acho que não é coisa julgada e não cabe rescisória. E também criaria um caos. Imagina você ter 2 anos para uma revisional, mais 2 anos para uma rescisória. Quer dizer, como é que você tem uma ação de ampla cognição em 2 anos e depois uma ação de cognição restrita 2 anos depois? Tem uma lógica isso. Não, e eu não gosto nem de dar ideia, daqui a pouco vai começar, se cabe rescisória, dá rescisória, né? Então, assim... Pois é. É uma loucura. Pois é. É uma loucura. Mas, Rodrigo, tem um enunciado de súmula do Supremo, que é o 343,
que diz Sim. para o pessoal aqui que está acompanhando se situar, não cabe ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei quando a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Essa súmula me parece um atestado de juris imprudência, né? Ou seja, é uma certidão que permite, olha, aqui é uma bagunça, aqui vai para todo lado, então a gente vai ter que Isso fazer é uma zona, vamos... Então vamos fazer logo uma súmula para dizer que pode ter confusão. Isso ainda, num sistema que se preza, um sistema de precedentes, de harmonia, integridade, estabilidade, coerência, essa súmula ainda está em vigor, Rodrigo? Ela ainda pode ser aplicada? Então, rapaz, isso é realmente... Esse é um tema que envolve vários aspectos, inúmeros aspectos, né? Bom, em primeiro lugar, colocando a bola no chão aqui, ele está envolvendo aqui o inciso 5 do artigo 966. O inciso 5 do artigo 966 vai dizer que cabe rescisória por violação manifesta à norma jurídica. Violação manifesta à norma jurídica. Ele veio para substituir o antigo inciso 5 do Código passado, que falava violar literal disposição de lei. Então, o antigo inciso 5 falava violar literal disposição de lei. O atual inciso 5, violação manifesta à norma jurídica. Uma curiosidade é que em alguns acórdãos recentes ainda consta lá violar literal disposição de lei. Os caras continuam falando isso. E o pior, citam o inciso 5 atual e falam, e no corpo começam a falar de novo de violação à literal disposição de lei. Foram congelados, né? Congelados no tempo, né? Não, eu digo que existem algumas coisas que têm uma espécie de vacácio mental. Então a gente tem um prazo para poder a coisa entrar em vigor. E aí, claro que há uma diferença, há muitas diferenças entre falar norma jurídica e lei, né? Inúmeras. Norma jurídica tem um sentido muito mais amplo. Uma coisa é texto de lei, outra coisa é o direito, a violação ao direito. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é a interpretação que se faz. Você tem os princípios, você tem, a gente vai até colocar depois aqui, por exemplo, os precedentes vinculantes. Então, há sem dúvida uma coisa muito mais ampla do que a lei. Agora, o que era a súmula 343? A súmula 343, ela diz basicamente assim: não cabe ação rescisória, editada na vigência do Código passado, não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. No fundo, o que essa súmula foi gerando foi basicamente duas coisas. A primeira, de que se você tem uma divergência sobre a interpretação da lei, se há uma divergência sobre a interpretação da lei ao tempo da decisão rescindenda, então, tribunal A diz uma coisa, tribunal B diz outra, e você tem a aplicação da decisão, a decisão rescindenda aplica um dos entendimentos. Vai lá e aplica um deles. Não cabe rescisória, porque não haveria rescisória aqui, não haveria uma violação à literal disposição de lei. Essa é a ideia. Evidentemente que a divergência por si só não vai impedir também a rescisória no seguinte sentido. Digamos que tenha um tribunal dizendo a interpretação A, o tribunal dizendo a interpretação B, e a sentença adotou a interpretação C. Nesse caso, cabe rescisória, é óbvio que cabe, porque ninguém estava... A C surgiu do nada. Então, cabe a rescisória. O que não dá tem uma divergência sobre aquilo que foi aplicado, aquilo que foi usado na decisão rescindenda. E também não caberia rescisória por mutação jurisprudencial. Então, a ideia é, os tribunais adotam a interpretação A. O juiz vai lá, aplica a interpretação A. Transita em julgado. Posteriormente a isso,
vem uma nova interpretação, a B. Os tribunais passam a adotar a interpretação B. Então, caberia rescisória agora para pedir a interpretação B? Também não. Essa era a ideia da súmula 343. Depois, a súmula 343 foi sendo relativizada pelo Supremo em matéria constitucional. Então, em matéria constitucional, ela começou a ser relativizada, acórdãos dizendo que aplica, acórdãos dizendo que não aplica. Então, ela foi sendo, aos poucos, relativizada em relação à matéria constitucional e sendo mantida em relação à matéria infraconstitucional. Então, isso foi acontecendo, mesmo recentemente, ainda existe essa discussão em relação à matéria constitucional. Só que aí vem vários aspectos novos nesse... Primeiro que o Código não fala mais lei, literal disposição de lei. Fala norma jurídica, manifestamente a norma, violar manifestamente a norma jurídica. Segundo que você tem aí um ingrediente que é algo que reforça aquela ideia de que ela não se aplica à matéria constitucional, por exemplo. Qual é o ingrediente que vem aí? É uma rescisória que a gente vai encontrar no 525, parágrafo 15. 525, parágrafo 15. O 525 do CPC, parágrafo 1º, trata da impugnação ao cumprimento de sentença. No inciso 3, ele diz: você pode impugnar o cumprimento de sentença por inexigibilidade do título ou inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Quando chega no parágrafo 12, ele diz assim: para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Resumindo, o juiz fundamenta a sua sentença na lei X e condena o réu a pagar Y. Só que aí o Supremo, em controle concentrado ou difuso, diz que a lei X é inconstitucional. Resultado, aquela obrigação reconhecida no título é inexigível. Se o cara vier executar, você pode impugnar e dizer, ó, o Supremo já disse que a lei X era inconstitucional. Então a obrigação é inexigível. Isso se dá no caso de a decisão do Supremo ser anterior ao trânsito em julgado. Anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. No caso da decisão do Supremo ser posterior ao trânsito em julgado, então a decisão do Supremo vem após o trânsito em julgado. Aí o parágrafo 15 diz, nesse caso cabe rescisória. Cabe rescisória, cujo prazo será contado do trânsito julgado da decisão proferida pelo Supremo. Que depois a gente pode até discutir esse prazo, que ele é uma coisa meio absurda. Né? Justiça do Lexotan, justiça da melatonina, ninguém dorme, porque não tem segurança jurídica nenhuma. O Supremo leva 20 e tantos anos para dizer que é inconstitucional e agora cabe rescisória. Então, se a decisão do Supremo for posterior ao trânsito julgado, dizendo a lei X é inconstitucional, cabe rescisória. Cabe rescisória. Muito bem. E aí tem um parágrafo também, que é o parágrafo 13, que diz assim, olha, mas o Supremo pode modular os efeitos da decisão. O Supremo pode dizer, é daqui para frente. Se ele disser daqui para frente, aí não tem rescisória. Não vai caber rescisória. Por que eu estou falando tudo isso? Porque claramente se caminhou no sentido de que em matéria constitucional, principalmente quando há uma decisão do Supremo, a decisão posterior ao trânsito julgado gera rescisória. Se você me disser assim, você gosta disso? Pessoalmente, não. Eu tenho muito apreço à segurança jurídica. E acho que ela é mais importante até do que a unidade do direito aqui, do que a ideia de isonomia que alguns vão levantar para reconhecer isso. Então, por mim, não caberia essa rescisória. Mas, claramente, o Código diz que cabe.
claramente ele diz que cabe. E ele diz que cabe em matéria constitucional quando o Supremo faz essa interpretação. Então, primeira coisa importante, a súmula 343, ela tem que ser colocada dentro de um contexto hoje do 525, parágrafo 15, em que não me parece mais em condições de, em matéria constitucional, se aplicar essa súmula, especialmente com decisão do Supremo posterior. Né? Ou seja, a mutação jurisprudencial em matéria constitucional e por decisão do Supremo, do plenário do Supremo, para mim aqui é só decisão do plenário do Supremo, essa mutação, ela vai gerar rescisória. Né? Então não dá para aplicar aquilo lá. Esse é um ingrediente. O outro ingrediente da súmula, o sistema de precedentes. O sistema de precedentes. Verdade é que o Código trouxe um sistema de precedentes, não só precedentes persuasivos, mas precedentes vinculantes, que está no 927. A base, né, o 927, que é muito discutível também, e aí é um spin-off, é outra live, para a gente discutir o que é precedente, o que não é precedente, o que é vinculante, o que não é vinculante. Toda vez que eu vou escrever toda vez que eu vou fazer assim, petição não, eu boto precedente, quando não é precedente, eu vou para dentro. Agora, toda vez que eu vou escrever um trabalho acadêmico, eu boto precedentes, eu apago e boto decisões de observância obrigatória, porque, cara, é tanta corrente para todos os lados que dá até medo de Dá para chamar de precedente? Não. Né? Então, assim, se você pegar o 927, ele colocou num balaio coisas que não tem, uma coisa não mistura com a outra. Então, os juízes e tribunais observarão. Daqui do caput, você já diz, porra, tudo isso é precedente vinculante. Aí ele diz assim, por exemplo, enunciados de súmula vinculante. Pô, súmula não é precedente, já começa daí. Mas tudo bem, é vinculante, vamos, né, dar uma... Aí lá na frente ele diz assim, as súmulas do STJ, do STF, pô, mas peraí, as súmulas são precedente vinculante? Então, ele misturou as coisas, né? Agora, claramente... Oi, fala, Marcelo. Você queria não, eu lembrei aqui de uma frase que o Alexandre Câmara fala, nosso amigo, ele fala que é bem emblemática. Ele fala assim, vejam, você chamar uma súmula que não é a súmula vinculante de vinculante é uma aberração. Porque a súmula vinculante já existe. Aí você vai falar que aquela outra súmula é vinculante. Quer dizer... Como é que, né, compatibiliza uma coisa com a outra? Mas assim, tirando esse aspecto de definir o que é precedente ou não vinculante, alguns são aceitos pela grande maioria, algumas situações, algumas técnicas dessas, a grande maioria aceita como técnicas formadoras de precedentes vinculantes. Decisão de IRDR, decisão de IAC, do incidente de assunção de competência, decisão de recursos repetitivos. Né? Agora, a gente pode discutir decisão do Supremo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é ou não é? Decisão do plenário. Embargos de divergência, que eu até escrevi um artigo, eu e o Vinícius Lemos, defendendo que forma precedente vinculante. Porque, para mim, assim, não faz nenhum sentido a decisão do IAC formar e a dos embargos de divergência não formar. Quer dizer, então para que serve aquele negócio? Né? Então, assim, embora a gente possa discutir, a gente tem um núcleo mais ou menos aceito, né? Dentre aqueles que não consideram que isso é inconstitucional e tal, como o Nelson Neri e tudo mais, tem um núcleo mais ou menos aceito. Então, aí vem a questão. Vamos lá. Primeira questão. Cabe rescisória por violação a precedente vinculante? Vinculante, não vamos precedente persuasivo, porque aí vinculante. Cabe uma decisão em recursos repetitivos, uma decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, uma decisão de IAC, incidente de assunção de competência. Cabe rescisória? Ao meu ver, cabe. Cabe por várias razões. Primeiro porque é norma jurídica. Norma jurídica. O Código não fala mais lei, fala norma jurídica. E segundo, porque mesmo que você quisesse colocar isso em outros termos, caberia por violação
ao 926, ao 927. Então, ao meu ver, cabe. Cabe. Agora, aí vamos misturar agora com a súmula 343. Tá, tudo bem, cabe. E se o precedente... Cabe quando o precedente já existia ao tempo da decisão rescindenda. Então, o juiz, quando foi sentenciar, por exemplo, tinha o precedente. Tinha o precedente. E ele, né, seguiu outro caminho. Muito bem. Aí vem uma pergunta. E se o precedente surgiu? Se o precedente surgiu somente depois do trânsito em julgado? Ao tempo da decisão rescindenda, não tinha o precedente. Trânsito em julgado, no prazo da rescisória, dentro dos 2 anos, surgiu o precedente. Ao meu ver, não cabe. Concordo. Segurança jurídica, não tem violação à norma jurídica, porque não existia essa norma jurídica. Essa norma jurídica surgiu depois. Então, para mim não cabe. Pode-se argumentar pela unidade, pela isonomia, não cabe. Não é um caso que não existia a norma jurídica ao tempo da decisão rescindente. Uma outra situação que pode acontecer também. Sim, ressalvada a hipótese de decisão do Supremo sobre matéria constitucional daquele caso lá do 525, parágrafo 15, ressalvada aquela hipótese. Ali cabe a rescisória, porque a lei foi lá e disse aí cabe. Ressalvada aquela hipótese. Outra situação. Havia um precedente ao tempo da decisão rescindenda. Havia um precedente ao tempo da decisão rescindenda. O juiz seguiu o precedente. O juiz seguiu o precedente. Foi lá, seguiu, disse, eu sou um fiel escudeiro, estou aqui para seguir, para cumprir, não discuto, tem meu entendimento pessoal. O juiz gosta de dizer isso às vezes, né? Ressalvado meu entendimento pessoal, né? Se for o ministro Marco Aurélio, não, ele não vai dizer isso, mas se não for, ressalvado meu entendimento pessoal, tal, tá, muito bem, ok. Só que aí vem o trânsito julgado, e após o trânsito julgado, o que acontece? Novo precedente alterando o anterior. Cabe rescisória? Tem gente que entende que cabe, eu entendo que não de novo. Volto para a mesma ideia. Certo? Volto para a mesma ideia. Segurança jurídica, não houve ao tempo da decisão aquela ressalvada decisão do Supremo em relação ao 520, daquela do 525, parágrafo 15. Ressalvado aquilo, né, matéria constitucional e tal. Muito bem. Então, é uma outra situação, mas que para mim está dentro da mesma linha. Ou seja, de uma certa maneira, eu ainda vejo alguma salvação na súmula 343. Eu acho que a súmula 343 ainda tem algum sentido em relação à segurança jurídica. Mas, obviamente, elas têm que ser colocadas dentro de todo esse contexto. Dentro de todo esse contexto. Né? E vale também colocar mais um ingrediente nessa história. Que eu acho que você até já imaginou que eu falaria sobre isso. Do o parágrafo 966. Isso. Não, então. Esse daí eu quero, assim, que você esmiúce isso, por quê? Pessoal, o 966, parágrafo 5º, ele diz que cabe rescisória, né, quando, basicamente, o juiz lá, a decisão está pautada num enunciado de súmula ou num acórdão em que não considera distinção, né? Ele não considera a distinção do caso com a